queridos! Canal Bendito chegando até você hoje para falar de um homem irritado, Zofar. Até agora nós vimos que depois das tragédias que vieram sobre a vida de Jó e que deram perda total em tudo que ele possuía, os três amigos de Jó vieram na intenção de dar consolo para ele e também de achar uma justificativa para toda aquela situação. Nós vimos também que ele fez um discurso em que ele deixou muito clara a sua opinião de que o problema de Jó era decorrente de algum pecado na sua vida. Depois dele, o outro amigo, Bildade, também fez um discurso acusando Jó de pecado. Lembrando que naquela altura ninguém sabia da conversa que tinha acontecido nas regiões celestiais entre Deus e Satanás. Acontece que os amigos de Jó só conseguiam enxergar a lei moral da semeadura e da colheita, ou seja, cada pessoa recebe aquilo que tiver dado e colhe aquilo que tiver semeado. Portanto, ficava óbvio que Jó era um grande pecador, porque os seus sofrimentos também eram muito grandes. Veja que a teologia deles era uma teologia deficiente, porque essa não é a regra geral para o sofrimento humano. A pessoa errou, por isso ela está colhendo. Nem sempre é assim. Sofrimentos não são colocados dentro de uma caixa e dado um diagnóstico só. As variantes são muitas e Deus é soberano sobre todas elas. Mas enfim, chegou a vez do outro amigo de Jó se manifestar, Zofar. O que será que ele iria dizer? Antes de prosseguir, eu quero dar uma informação sobre a origem de Zofar, como eu tenho feito com os outros. A Bíblia diz que ele era naamatita. Nós não temos conhecimento da localização exata, do local do nascimento de Zofar. A gente só tem essa descrição, que ele era naamatita. Então tem havido algumas especulações e alguns comentaristas dizem que talvez ele fosse descendente distante da linhagem de Caim, tá? Zofar devia ser o mais jovem dos três amigos de Jó e também mostrou que era o mais dogmático. A fala dele lembra a fala daqueles sargentos irritados, sabe, que a gente vê nos filmes, falando para aquela turma de novatos. Você já viu nos filmes, lembra de uma cena dessas? Que eles gritam, que eles falam e os rapazes ficam com medo. Aquele tom de voz irritadiço, né, autoritário, dono da razão. É mais ou menos esse o tipo de pessoa que Zofar se mostrou ser naquela fala dele com Jó. Zofar se mostrava irado, se mostrava rude no seu discurso, repreendendo Jó bruscamente, sem nenhuma misericórdia. É interessante notar que Zofar se dirige a Jó apenas duas vezes, em duas ocasiões. E aí a gente deduz que ou ele decidiu que não era capaz de refutar a argumentação de Jó, porque toda vez que eles falavam, Jó argumentava e dizia que ele era inocente, ele batia nessa tecla da sua inocência, então ele achava que não tinha condição de vencer a argumentação de Jó, ou então ele considerou ser uma perda de tempo tentar ajudar o amigo. De qualquer forma, depois de ouvir Elifaz e Bildade acusarem Jó, Zofar deveria ter mostrado bom senso e compaixão suficiente para usar uma outra abordagem ao falar. Mas não, chorar com os que choram aqui estava passando muito longe. Tem até um provérbio chinês que diz que pode haver 1000 quilômetros de distância entre os corações de duas pessoas conversando face a face. Esse provérbio chinês cai muito bem nessa situação, não é mesmo? A falta de empatia aumentava à medida que os discursos eram proferidos. As primeiras palavras de Zofar não deixam dúvida de que a fervura ainda iria aumentar. Ele começou seu discurso chamando Jó de tagarela, ou seja, um homem de lábios impuros com um discurso abusivo contra Deus. Traduzindo em miúdos, Zofar falou mais ou menos assim: Jó, como é que você espera ser justificado falando desse jeito? Assim, cheio de orgulho. Eu sou puro, você diz.
Eu sou justo, é o que você fala aí pelos cantos. Ah, se Deus falasse, iria lhe dizer o que está acontecendo, porque ele sabe, ele vê o pecado secreto, mas ainda há esperança. Ponha o seu coração em ordem com Deus e ele irá aceitá-lo. Mas cuidado, não há saída para os maus. A única esperança deles é a morte. Zofar foi o mais direto e intransigente dos 3 amigos de Jó, quando ele confrontou Jó com o seu suposto pecado escondido e que acabou resultando nas tragédias da sua vida. Ele não hesitou em falar em nome de Deus aqui, e ele afirmou que o Todo-Poderoso deve ter encontrado alguma coisa errada em Jó para que ele fosse tratado dessa forma. E o desejo de Zofar era que o próprio Deus descesse do céu e corrigisse Jó. Mas como ele sabia que isso dificilmente aconteceria, então ele tomou para si a tarefa de ser o porta-voz de Deus. Ele pensava que sabia o suficiente para ser o instrutor de Jó. E o interessante é que Elifaz apelou para a experiência sobrenatural. Bildade apelou para a tradição. Mas Zofar não deixou muito claro como ele pretendia diagnosticar e discursar sobre a situação de Jó com tanta ousadia daquele jeito. Vale lembrar aqui que essas acusações vinham de amigos que estavam se tornando cada vez mais irracionais, dependendo apenas do intelecto ao tratar com Jó, e que cada vez mais aumentavam as suas acusações com difamações até cruéis contra o patriarca. Cada vez que Jó reafirmava a sua integridade e se recusava a dizer que havia pecado, ele abalava a teologia dos seus amigos, o que, por sua vez, os deixava cada vez mais irritados, cada vez mais zangados. E a gente pode perceber também que Deus usou Jó para destruir a teologia superficial desses homens e a desafiá-los a aprofundar-se no coração e na mente do Senhor. Até ali, eles preferiam viver na superficialidade ao invés de se aprofundar nos mistérios de Deus e tentar, sim, entender o amor de Deus, o cuidado de Deus ou o trabalhar de Deus atrás de toda aquela situação e não dar um diagnóstico baseado em conhecimentos, em tradições ou em experiências sobrenaturais, como havia sido feito até então. Veja que esses primeiros discursos dos amigos de Jó não ofereciam nenhum tipo de consolo. As palavras que eles disseram sobre a bondade, a justiça e a sabedoria de Deus eram, sim, verdadeiras. Mas a acusação cruel de que Jó precisava se arrepender de algum pecado oculto errava tremendamente o alvo. Eles não conseguiam perceber que algumas vezes Deus tem outras razões para o sofrimento humano, que não é sempre do mesmo jeito, como eles pensavam na questão da semeadura e da colheita. Agora preste atenção numa coisa. Elifaz, Bildade e Zofar têm vários discípulos hoje, nos nossos dias. Sempre que nós encontramos uma pessoa que se sente obrigada a explicar tudo, que tem uma resposta pronta para todas as perguntas e uma fórmula fixa para resolver todos os problemas, nós voltamos ao mesmo monturo com Jó e os seus 3 amigos. É importante ter sempre em mente que quando os nossos amigos nos procuram para serem aconselhados, nós devemos evitar críticas, pré-julgamentos, porque isso tudo só prejudica o relacionamento e até o tipo de conforto que a gente quer passar para a pessoa. Acaba fazendo efeito contrário. Na história de Jó, dá para perceber os efeitos esmagadores dos julgamentos e das críticas no momento em que Jó só precisava do conforto e do apoio deles. Então, se nós oferecemos conselhos, nós vamos nos certificar de que é uma palavra de incentivo
para animar a pessoa. É isso que nós temos que dar. Os amigos de Jó queriam analisar o sofrimento, procurar respostas, filosofar, mas só encontraram ideias mal direcionadas e ainda levaram uma tremenda reprimenda de Deus no final, viu? Nós vamos ver isso. Eles não ajudaram em nada nessa situação, eles apenas pioraram as coisas para Jó, que foi se sentindo cada vez mais miserável diante das acusações que eles lançavam sobre ele. A lição que nós aprendemos aqui é que se um amigo está passando por uma situação difícil, nós devemos estar presentes ao seu lado. Só isso. Não é da nossa alçada ficar buscando respostas para o que levou nosso amigo àquela situação. Devemos apenas ficar disponíveis para eles no momento de dor, porque um dia é o amigo que está assim, no outro pode ser a gente. Então a gente já tem que ir se colocando no lugar do outro, que é para a gente aprender a ter mais misericórdia. Não há necessidade de analisar e criticar todas as circunstâncias da vida. Os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo entre Deus e Satanás. E eles também não precisavam saber, eles só precisavam estar lá para oferecer o seu apoio ao seu amigo. E nós não devemos cometer o mesmo erro. Devemos aprender com os erros dos amigos de Jó e procurar ter uma atitude diferente. Paulo escreveu uma palavra muito sábia a respeito disso em Efésios capítulo 4 e versículo 29. Ele disse assim: nenhuma palavra torpe ou corrupta saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem ou aos que a ouvem. Nós fomos chamados para sermos animadores, incentivadores uns dos outros e não juízes. Eu gosto daquela história dos dois homens que estavam muito doentes, internados no mesmo quarto de hospital. Um deles, que tinha sua cama perto da janela, podia sentar-se na sua cama durante 1 hora todas as tardes para que os fluidos circulassem nos seus pulmões. A cama do outro homem era do outro lado do quarto, longe da janela. Ele não podia se levantar da cama. E os dois então conversavam horas e horas a fio, falando de vários assuntos. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, ele ficava olhando para a janela e passava quase que o tempo todo descrevendo para o seu companheiro de quarto todas as coisas que ele dizia ver do outro lado, ou fora, lá do lado de fora da janela. E o homem da cama, longe da janela, começou a viver à espera daqueles períodos de 1 hora em que o seu companheiro de quarto descrevia aquelas coisas maravilhosas que ele via pela janela. Ele dizia que a janela dava para um parque com um lindo lago cheio de patos e cisnes, muitas crianças brincando à beira desse lago, casais de namorados caminhando de braços dados entre as flores, sem contar as árvores antigas enormes que enfeitavam a paisagem. E enquanto aquele homem falava, o homem da cama perto da janela falava, tudo isso, o outro homem fechava os olhos e ficava imaginando aquela cena tão linda do lado de fora. Um dia, o homem da cama perto da janela chegou a descrever um desfile que ia passando. Mesmo sem conseguir ouvir a banda do desfile, ele conseguia imaginar tudo na sua mente, enquanto seu companheiro descrevia toda a cena que ele dizia estar vendo. E assim se passaram semanas, até que numa manhã a enfermeira chegou no quarto e viu que o homem da cama perto da janela havia falecido calmamente enquanto estava dormindo. O corpo foi retirado do quarto e o outro homem perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. E a enfermeira então providenciou a troca e ali então deitado na cama perto da janela, lentamente, cheio de dores, aquele homem se ergueu apoiado no cotovelo para tentar ver o mundo lá fora. Ele fez um grande esforço e conseguiu olhar para o lado de fora da janela e o que ele viu foi apenas uma grande parede de tijolos. Aquele homem então descobriu que tudo o que o seu companheiro fazia era deixá-lo mais feliz, mais animado durante aquele período tão difícil que ele estava passando sem sequer poder se levantar da cama.
E essa história nos ensina que nós precisamos cultivar a prática de pelo menos tentar fazer os outros mais animados e felizes, apesar dos nossos próprios problemas. E a última recomendação que eu queria deixar para você refletir sobre esse episódio da vida de Jó é o seguinte, presta atenção. Conheça melhor os seus amigos. Viu? Conheça melhor os seus amigos. O livro de Jó menciona mais de uma vez que Jó era um homem justo aos olhos do Senhor. E aparentemente os seus amigos não o conheciam o suficiente e nem entendiam o relacionamento de Jó com Deus. Porque se eles tivessem gastado tempo para realmente conhecê-lo, eles teriam acreditado e confiado que ele era de fato um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bem, nós refletimos de um modo geral sobre a opinião dos 3 amigos de Jó a respeito da situação que ele estava vivendo e que eles foram unânimes em dizer que Jó estava em pecado e por isso estava passando por toda aquela provação. Na nossa próxima reflexão, nós vamos ver a reação de Jó diante desse quadro e vamos ver como ele é enfático em dizer que os seus amigos tinham conhecimento, mas lhes faltava sabedoria. Nas palavras de Charles Spurgeon, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. E é nesse poema de sabedoria de Jó que nós vamos refletir no nosso próximo encontro. Não deixe de curtir, assinar o nosso canal e me seguir nas redes sociais também, tá? Deus abençoe você e todos os seus amigos mais próximos, viu? Para que você tenha pessoas sábias por perto de você nos momentos difíceis da sua vida. Até a próxima!